alguns exemplares, Meu som depois, sumiu, se você gente. se interessar, a gente manda um para você. Oi, boa tarde a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Negra. Eu sou Jennifer Ferreira, estou coordenadora da Negra Sim, há quase 2 anos já. E essas lives aqui, esse ano que é tão especial para a gente, nós estamos fazendo 25 anos de Negra Sim, lutando sempre pelo empoderamento da mulher negra na sociedade. É impressionante como está sendo repercutida não só as ações que nós estamos realizando este ano, 2020, que praticamente é um ano parado, né, devido à pandemia, mas as ações que nós estamos realizando são transformadoras não só para nós, como para todas as mulheres que nós tentamos abranger. 25 anos, jubileu de prata. É um momento de se pensar não só na nossa missão, que é base fundamental e de extrema importância, não só para a entidade, mas para as pessoas que se espelham e nos abraçam como ONG, como entidade, como representatividade, mas também falar da nossa missão, que é buscar não só o empoderamento da mulher, mas como a luta por direitos e paridade dentro de um cenário tão misógino que nós vivemos hoje. A Negra Sim convidou pessoas incríveis para estar conosco hoje. Primeiro, a nossa mediadora, a Neuza de Oliveira, nossa queridíssima, estará mediando esse bate-papo sobre educação e pandemia. Já pararam para pensar que educação é a base da sociedade? E se queremos melhor, se queremos um futuro mais aprazível para os nossos filhos, tudo começa pela educação. E Samitiba escreveu Samitiba é um autor famoso, muito estudado, principalmente pela área da educação. Ele escreveu um livro que o título já é um aprendizado total. Quem ama, educa. Estamos amando e educando nossos filhos. Mas em tempo de pandemia, tudo se transforma. O que acontece em tempo de pandemia? O que acontece com a nossa educação em tempo de pandemia? Esse é o bate-papo que a Neuza vai mediar com o professor Adilson Ferreira da Silva. Ele é mestre em tecnologia da informação, doutor em engenharia biomédica. Professora Adilson, seja muito bem-vindo. E também temos uma sócia fundadora, uma mulher de garra, uma linda que está com a gente também, que é a professora Ana Boaventura Fabian. Ela é história da pedagogia, especialista em gestão da rede pública e supervisão do ensino. Nosso papo de hoje, fantástico, fenomenal. E vamos com Neuza de Oliveira. Eu encontro vocês daqui a pouquinho, tá bom? Bom papo para nós. Linda tarde, gente. Obrigada, Jennifer. Eu sou Neuza de Oliveira, sou sócia da Negra Sim desde 2004, sou funcionária pública da Secretaria Pública aposentada, sou artesã e estou na Negra Sim nesse mandato enquanto tesoureira. Então, agora, o que eu vou pedir? Vou pedir para a Ana Maria Boaventura Fabian se apresente, é uma sócia fundadora, uma mulher de garra, uma batalhadora, é uma pessoa que ainda acredita que nós podemos transformar o mundo através da educação. Então, eu peço que a Ana Maria Boaventura se apresente um pouco, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou Ana Maria Boaventura Fabian. Eu exerço 2 cargos no serviço público, de professora na Rede Municipal de São Paulo e de supervisora de ensino na rede estadual, né? Isso há mais de 20 anos, e agradeço o convite da Negra Sim, com muita saudade de rever Neuza, né? Sócia fundadora também da Negra Sim, quando nós começamos a conversar
junto com Maraísa, depois veio a Neuza, e aí chegamos, né, nessa história de 25 anos. Eu entrei para a educação em 1992 na rede estadual, numa escola lá bem longe daqui, é de Santo André, mas é longe, né, na divisa de Santo André com São Bernardo do Ribeirão. Eu estava estudando História, que por uma questão pessoal, eu sempre quis estudar História, e quando fiz o curso, decidi que desde pequena, eu sempre quis ser professora, eu sempre ensinei, desde pequena. Então, fui catequista, e aí fui para a História e fui para a Educação. Eu sempre acreditei, pelas todas as dificuldades que nós temos, eu não estou falando toda a população negra no Brasil que estudou, que conseguiu estudar, e eu vou falar da minha época, né, que eu vivi isso, batalhou muito, nós passamos por muitas dificuldades, como todo mundo, todo negro nesse país, para chegar em algum lugar, para melhorar um pouquinho aquela situação que as pessoas querem que a gente fique, a gente batalha, a gente luta muito, né? Trabalhar e estudar não foi fácil na nossa época, mas nós fizemos, passamos, enfrentamos as dificuldades, e eu tinha um objetivo muito grande. Eu sempre acreditei nos mais velhos. Eu sempre, é uma coisa que veio comigo, eu sempre gostei de ouvir os mais velhos. E, para mim, eu sabia muito de história pela minha mãe, pelos meus avós, eu ouvia bastante. Então, é isso que depois vai me fazer ler o livro. Eu desenvolvi aí na minha construção histórica esse gosto por ouvir os mais velhos, porque, assim, na escola, a única coisa que eu ouvia falar sobre o negro era que nós éramos escravos, nós ainda usávamos esse termo, né? Escravizados vem depois, a gente apanhava, a gente sofria, mas a gente tinha que aguentar. A escola era isso, né? E eu sempre acreditei que alguém tinha que contar uma história diferente, né? Eu pensava assim, jovem, eu pensava assim, como que alguém pode dizer que apanhou e ficou quieto, que nunca reagiu, que nunca fez isso? Mas nós não tínhamos material, nós não tínhamos a vasta gama de material que nós temos hoje. Então, aonde nós batíamos, fosse nos professores da universidade, fosse nos colegas, fosse nos movimentos sociais, e mesmo nos movimentos de partido, nós éramos os encostados, aqueles que tinham que só receber aquilo que era passado, né, para nós. Então, isso fez com que eu desenvolvesse, acreditasse, fosse buscar, se na escola, sendo professora, a gente podia ensinar alguma coisa para as crianças que não fosse baixar a cabeça. Eu sempre acreditei nisso, porque na escola eu tive alguns conflitos com os professores, né? Professor que gritava, eu perguntava por que gritava, e mesmo em casa, eu sempre fui uma pessoa questionadora das coisas, né? Como muita gente diria, ela era da pá virada. Não, eu não era da pá virada. Eu era uma pessoa que não aceitava a condição que queriam dizer que eu nasci e que eu tinha que ficar. Eu nunca concordei com isso. Eu sempre acreditei que o ser humano veio aqui para aprender alguma coisa, para aperfeiçoar aquilo que ele é, ensinar os outros e seguir. Eu sempre acreditei nisso. Então, isso fez com que eu criasse uma carreira no magistério. Então, eu fui professora, entrei como professora, depois vim aqui para a região onde eu moro hoje, né? Como todo mundo diz, do outro lado do rio, né? Do lado de Itinga. Quando o Estado abriu a possibilidade de ser professora coordenadora, eu vislumbrei como professora que eu poderia, trabalhando com o professor, fazer com que as pessoas percebessem as questões em relação ao jovem negro, a criança negra que estava na escola, porque no final dos anos 80, anos 90, a gente ainda tinha uma situação difícil com o negro na escola. Era difícil. Dentro desse percurso, eu gostei muito da parte pedagógica, trabalhei muito com os professores, consegui introduzir algumas coisas que eu acho positiva de
de perceber o jovem negro com possibilidades, isso existe, isso é verdadeiro, e aí eu era um exemplo disso que era possível, né? Também vi alunos nossos, negros, perdidos na contravenção, na droga, infelizmente a gente viu muito isso também, e aí, nesse construir da carreira, quando eu queria ser muito diretora da escola, e carreira do magistério, né? Olha, então agora eu posso melhorar você diretora. Aí, quando eu passei no concurso de direção, eu não tinha o diploma para assumir o cargo. Olha que coisa interessante. Aí eu fiz o concurso de supervisor e pensei, né? Eu não vou ser supervisor, não vou ser diretora no estado, eu vou brigar por uma vaga de direção na prefeitura, porque eu já tinha assimilado, já estava no meu ser, que nós tínhamos que agir em outro grau, né? Nós tínhamos que ir nós temos que mostrar que nós temos competência técnica para dirigir uma escola, mas veio o concurso de supervisor primeiro. Então, naquele momento, o meu pensamento foi qual? Eu vou fazer o concurso de supervisor porque ele me prepara para ser diretor na outra rede. A surpresa, né, foi que eu passei muito bem no concurso de supervisor, passei também no município depois de um ano e pouco no concurso de diretor, mas tive que esperar para ser chamada, né? E no de supervisor não, e aí eu fui chamada na primeira lista. Uma surpresa. Tá certo. Então, Aninha, deixa eu falar. Essa foi a Ana Maria Boaventura Fabian, licenciada em História pela FAI, Faculdade Associadas do Ipiranga, especialização Lato Sensu em História, Sociedade e Cultura na PUC, Pedagogia FSBC, Administração Escolar, especialização em Gestão da Rede Pública para Supervisores de Ensino na USP. Olha só, não é pouca coisa. E aí? Não é pouca e coisa. Aí? Agora a gente vai ouvir o professor doutor Adilson Ferreira da Silva. Por favor, professor Adilson. Bom, em primeiro lugar, agradeço o convite para fazer parte desse evento. Tá? Fico muito agradecido por por participar de um evento de negras, né, que lutam pela igualdade, lutam pelos direitos, né, e estão servindo de exemplo para toda uma sociedade que está por vir. Vou falar um pouco da minha trajetória, né? Eu sou da área de da área de TI, né? Eu fiz o colégio técnico em informática. Depois comecei a lecionar no colégio, o próprio colégio que eu estudei. Foi até uma situação assim que eu não esperava, né? Eu entrei na faculdade, aí eu tive que buscar lá o documento para poder fazer a matrícula. E o coordenador do curso que eu havia me formado, José Penha Montesinos, chileno, estrangeiro, né? Eu falo isso com essa ênfase, né? Que foi um estrangeiro que viu o potencial em mim, né? Me convidou para lecionar. E eu lembro eu lembro até hoje o que eu falo, que eu respondi a ele. Adilson, você não quer vir trabalhar na área de informática? Eu falei, quero, né? Na época eu trabalhava na Volkswagen, era embalador de peças, né? Um serviço puxado, pesado, né? Falei, quero sim, eu quero trabalhar na área que eu estudei. Só que você vai ter que lecionar de manhã para o colégio. E à tarde você trabalha comigo como programador. Eu lembro até hoje da resposta que eu dei. Eu não sei nem falar. Como é que eu vou dar aula? Olha, fala com a sua família. Cheguei em casa, falei com o pai, falei com a mãe, né? Ô pai, ô mãe, aconteceu o seguinte, olha, eu vou conseguir trabalhar na área que eu tanto quero, né? Eles ficaram felizes, né? Só que eu tenho que dar aula, né? Eu tenho que lecionar. E eu tô com medo, né? Meu pai sempre foi prudente, né? Falou o seguinte para mim assim: olha, filho, você sabe que você vai enfrentar barreiras, você vai ter problemas aí, né? E minha mãe
olhou para mim, olhou para o meu pai e falou o seguinte: olha, filho, quantos você tem? 20. Eu tinha 20 anos. Você é novo, se der alguma coisa errada, você conserta a sua vida. Aquilo ali, isso eu venho levando até hoje, né? Então, comecei a lecionar colégio de manhã, né? Enfrentei barreiras, né? Questões difíceis, né? Tive que fazer uma força para os alunos me entenderem por que eu estava lá, né? Mas o aluno é mais fácil. O aluno é muito mais fácil da gente convencer e fazê-lo entender das coisas. O aluno, ele é convencido pela capacidade que nós demonstramos em sala de aula, pela vontade que nós temos ao exercer a profissão de professor. São questões que encantam os alunos. Não é ser bravo, não é chamar atenção, não é nada. O aluno sente e ele acaba torcendo por você. Eu fui vendo isso ao longo do tempo, né? Então, eu fui do colégio, depois fui para o nível superior, né? Enfim, venho lecionando desde 1987, não faz tempo, né? Que a gente está aí nessa área, né? Então é isso, né? Eu não vou me alongar muito, né? Mas é assim, né? Eu trabalho todo esse tempo aí, desde 87 como professor, trabalhei nos colégios, em 2 colégios aí no ABC. Atualmente trabalho numa faculdade de tecnologia do Estado, né? E trabalho em 2 instituições privadas, 2 universidades privadas. Então, obrigado, professor Adilson. Esse foi o professor Dr. Adilson Ferreira da Silva, técnico em informática, bacharel em matemática pela Fundação Santo André, mestrado em tecnologia da informação aplicada e doutorado em engenharia biomédica. Olha só, 2 diamantes nós temos hoje aqui na nossa live. Então, a gente vai começar hoje falando sobre a importância da educação na pandemia, mais uma live do Jubileu de Prata da Negracim. Então, essa é a minha pergunta. Eu vou falar porque eu agradeço a presença de vocês dois professores, e vou fazer uma pergunta para a professora Ana Maria. Tá? A pergunta é a seguinte: como que a professora vê na rede pública? Eu esqueci de falar uma coisa, me perdoe. Ela é escritora também, Ana Maria Boaventura. Eu não podia deixar de falar. É escritora. É muito importante. Me desculpe eu não ter colocado isso no seu currículo. Mas vamos lá à pergunta. Ana Maria, em sua opinião, quais os impactos da pandemia sobre a educação pública, professores, alunos e família? Bom, a pandemia assustou todo mundo quando ela chegou, né? Nós estávamos, numa sexta-feira eu estava dando aula e informando os alunos que na segunda nós estávamos em casa. Então a pandemia, ela impacta a nível de professor, todo mundo parou, né? Nós tivemos que parar, entramos de férias obrigatórias num mês que nós nunca tivemos férias, depois a gente não sabia se ia voltar, se acreditava que a sociedade brasileira toda ia conseguir ficar em casa, né? Então você deixa de trabalhar, começa a ficar em casa, a família está em casa, né? E tem que trabalhar, você tem que fazer o chamado trabalho remoto. Então, enquanto professora, a gente é surpreendido, porque o que você vai fazer no trabalho remoto? Você tem um celular, não tem todos os equipamentos, né? A grande parte dos professores, né? Celular é um acesso que o professor tem, mas muitas vezes não tem o pacote de internet que precisa, mas ele tinha que aprender. Então, quando nós retornamos para o trabalho remoto, né, depois das férias, a gente tinha que ouvir o que a escola estava pedindo para a gente, preparar a aula para o aluno, você ia agora acessar isso, você tinha que fazer aquilo, você tinha a sua aula, você não tinha mais o aluno, mas não é a aula gravada, é um trabalho remoto, você recebe o material, você lê, você tem que fazer, tem que mandar, tem que conversar com o aluno. Foi assim, uma enxurrada de coisa para cima do professor. Isso também causou angústia, causou medo,
porque a gente também não sabia, e ninguém sabia, não somos só nós, o mundo inteiro, né, que teve que trabalhar assim, não sabia qual seria o retorno. A gente sabia que a internet é difícil o acesso, nós não avançamos muito, né, nesses últimos anos, porque a estrutura do país, não é a estrutura de uma escola, de uma região, o investimento nas novas tecnologias, para que a gente consiga acessar, é pouco, e isso a pandemia mostrou, né? Mesmo nós que estamos numa região um pouco mais privilegiada, nós vamos dizer assim, bairros de trabalhadores, né? O acesso, muitas vezes a gente não consegue, você está falando, cai, você não consegue, você está corrigindo o trabalho do aluno, cai tudo, você tem que voltar. Então, isso traz angústia para o professor, e que ele está trabalhando e muitas vezes ele não tem um retorno, ele não sabe o que ele não sabe o que ele vai receber nesse retorno, né, de aluno, as angústias, mas ele também está angustiado, desamparado, né? Nós estamos desamparados e nós estamos aí vivendo nessa angústia. Em relação à família, eu acho que a família também, né? De repente, você não mora numa casa que dá para todo mundo ter um computador, ter acesso à internet. Os pais têm que ser pais 24 horas por dia, e nós mulheres, né? Nós mulheres que trabalhávamos fora e voltávamos em casa, e você ia preparar a aula aqui, mas você ia dar aula nesse dia, então agora a aula você prepara e você está com a interação, né, aqui com o aluno, e muitas vezes não tem, que traz a frustração, e a família teve que assumir o papel de família. Né? Então, eu falo que a pandemia traz coisas boas, né? Ela faz com que a sociedade perceba a importância da interação do seu filho, do nosso aluno, com o professor. É importante o papel da escola. A pandemia faz com que os pais, queiram ou não, mesmo que não queiram, eles têm que conviver com o filho, né? Lá, com essa situação que ela é horrorosa. Né? Mas o pai tem que conviver, o pai tem que tentar ajudar, ele tem que assumir um papel. Aí o pai ou a mãe, nós temos que lembrar que são os dois. Né? Agora, uma coisa que nós não temos muito é em relação aos alunos. Né? São poucos alunos que interagem. Os alunos, nesse momento, como eu ainda estou em sala de aula e eu converso com alguns alunos, né, do ensino médio, que é a minha atuação, eu tenho só uma sala de 7º ano, os alunos estão cansados, né? Eles estão cansados de ouvir de pandemia, eles estão cansados de ficar em casa, mas estão com medo de voltar. Então, a gente troca com poucos alunos isso, poucos alunos. A gente não tem o contato com a maioria dos alunos. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que essa pandemia traz uma consciência social daquilo que não foi feito nos últimos 20 anos, pela escola pública, né? E aí eu vou falar da minha rede, que é a escola pública, ela é estancada, ela mostra, assim como a saúde e a educação não teve o investimento necessário, ela também mostra, do outro lado, um grupo grande de profissionais, que são os professores, que estão se virando. Né? O professor está pagando a sua internet, o professor está tentando falar com o aluno, está disponibilizando seu celular, muitas vezes o seu número de celular pessoal, para poder atender o aluno. A gente tem experiências de muito esforço por parte das equipes escolares. O resultado não é tudo aquilo que a gente esperava, mas a gente tem esse profissional. O professor é aquele que ele está se virando com pouca estrutura que ele tem. Então, eu acho que a sociedade tem, nesse momento, uma gama de informações para analisar e começar a rever como ela vê o papel do professor e o papel da escola. São muito importantes as suas informações, realmente. Agora, professora Adilson, fazer uma pergunta para professor. A Ana Maria agora nos diz da escola pública. E quais foram os principais impactos que o senhor viu da pandemia na rede do ensino privado? Por favor. Bom,
os impactos da pandemia na rede privada, a qual eu faço parte, né, que eu trabalho, foram grandes, né? Primeiro, para nós professores, nós iniciamos o ano com planejamento, com um plano de aula definido, com os objetivos a serem atingidos, tudo bem definido, e de uma hora para outra, né, não teríamos mais aulas presenciais. As aulas seriam remotas. Tá? Então, eu tive duas realidades. Uma das instituições que eu trabalho, né, da rede privada, ela já trouxe uma resposta muito rápida para a questão da pandemia. Então, praticamente uma semana depois de implantadas as aulas remotas, nós já estávamos retomando as aulas, já lecionando, né, com software novo, tecnologia nova, procurando entender como que é a tecnologia, mas o foco que foi dado muito ênfase à tecnologia, como se lecionar fosse um ato independente, né? Assim, eu lembro até hoje, me veio à mente no momento um seminário que eu fiz parte, onde vários educadores criticavam o formato da escola, porque a escola não muda, a escola não usa novas tecnologias, passado um século, 2 séculos, ou vários séculos, era sempre giz, lousa e alunos, né? E, pois bem, chegamos na época agora que, de uma maneira forçosa, vamos usar a tecnologia, né? Então, começamos a usar a tecnologia. E a ênfase foi em tecnologia. Está aí a ferramenta para você usar, você vai lecionar, tá? E eu, como gosto não é que eu gosto, né? Eu sou muito preocupado com as questões de ensino-aprendizagem, tanto é que eu estudo isso até hoje, né? E eu fiz as questões assim, como é que ficaram as avaliações? Não obtive resposta. Ó, Adilson, tem que dar aula lá, vai lá, dar aula e pronto. Então começamos a lecionar. Então aí do lado está o professor, às voltas com novas tecnologias, uma nova tecnologia, né? Tendo que adaptar o seu conteúdo para essa nova realidade e não tendo o aluno presente em sala de aula, próximo, para ele poder motivar, né? O papel do professor é motivar, né? Então, eu sempre estava pronto para motivar quando estava próximo, em sala de aula. Agora, como é que eu vou motivar os alunos de forma remota? Né? Como é que eu vou avaliar os alunos de forma remota? Né? E essas são perguntas que eu tenho que resolver ainda, né? Tem que resolver. Então, a gente tem que se adaptar a essa situação. E acredito que não nos adaptamos ainda. Não há resposta para isso. Né? Não há uma resposta ainda. Porque o aluno, quando está em casa, ele assim, vamos pensar no melhor caso. O melhor caso é o aluno estar em casa, você ministra uma avaliação, ele vai fazer a avaliação e responder de acordo com aquilo que ele entende. E o aluno que está com dificuldade, está com dúvida, ele vai estar em casa, ele vai acessar algum material, vai pesquisar, vai estudar, né? Enfim, né? Ele vai dar um jeito de responder, né? Aí que entra o nosso papel, né? Nós temos um papel, né? O papel do professor mudou com a pandemia. O professor, ele não pode ser um professor que incentiva o resultado nota. Ele tem que incentivar a formação. Então, nosso papel mudou como professor. Nós temos que, cada vez mais, colocar na mente dos alunos o seguinte: você está estudando para ser uma pessoa melhor. A primeira coisa é você ser uma pessoa melhor. Tá? Sendo uma pessoa melhor, você vai ter condições de lutar, vencer e aceitar derrotas, que a vida tem derrotas. Tá? Então, você vai ter condições de aprender isso. Isso é formar cidadão, né? Então, aquela questão de meritocracia, faça isso que você vai vencer, não. Faça isso para você aprender a viver na sociedade. Então, esse foi o impacto aí para nós professores. Para a rede privada, né, a rede privada é um negócio, a escola é um negócio. Tá? Legal, nós estamos contribuindo para a formação de pessoas, profissionalizando pessoas, mas é um negócio. Não deixa de ser um negócio. Então, a grande preocupação da rede privada foi manter alunos. Como é que nós vamos manter alunos? Né?
E qual é o futuro? Próximo vestibular, teremos alunos? Né? Os custos serão os mesmos? Para vocês terem uma ideia, eu trabalho numa instituição que já aproveitou a pandemia, está aproveitando a pandemia para reduzir o custo da folha de pagamento. Então, tem professores que dão aulas para o Brasil todo. Então, tem um aulão, né? A gente chama de aulão. O professor do aulão dá aula para turmas do Brasil todo. Então, vocês imaginem quantos alunos ou quantos professores perderam o emprego. Né? Então, vamos imaginar o Brasil todo, mais de 200 unidades, um professor substituiu 199. Né? É muita coisa. Então, esses são os impactos que a gente tem com a pandemia. Né? Então, a pandemia, ela afetou nós, professores, temos questões a amadurecer, a resolver aí, né, para poder fornecer um ensino de qualidade. Nós temos nossas questões pessoais. O que são questões pessoais? Ninguém falou para nós assim, olha, eu vou ajudar você com a internet, seu computador é bom, nem nada. Foi um decreto. Ó, a partir de amanhã, aula remota e começa a selecionar. Né? Foi assim que começou. Né? Então, nós estamos aqui. Né? Aula remota, e aí, inclusive até ouvi eu chamo de disparate, né? Ou agora tá bom porque não tem que se locomover. Peraí, eu sou professor, a minha profissão é ensinar. Essa é a minha preocupação. Tá? Então, assim, os impactos são esses aí que eu vejo aí sobre aluno, professor e sobre a rede privada. Tá certo, então, professor. Teve uma visão muito... Vocês dois tiveram uma visão muito global do que está acontecendo realmente. Né? E falar que, se vocês falaram de resultados, como que um aluno, de forma geral, tanto da escola particular quanto da escola privada, que já tem essa demanda, já está há mais de 6 meses dentro de casa, com uma série de coisas, pensando que essa pandemia fosse ser breve, entre aspas, né? De repente fica 6 meses, aí você tem que ainda ter resultados positivos para a escola, né? Eu digo isso na escola particular, você tem que ter resultado positivo, eles estão preocupados que vocês tenham notas boas. De repente não está preocupado com a saúde psicológica do aluno em passar por essa fase. Não, tem que passar por essa fase e ainda tem que ter bons resultados para a escola. Mas vamos seguindo. Fazer uma pergunta para a professora Ana Maria, né? E, quais são as demandas, os erros e os acertos que têm acompanhado a supervisão das escolas públicas nesse momento? Porque o intuito é acertar sempre, fazer uma aula remota de qualidade, com todos os percalços. O que você acha disso? Quais são as demandas, os acertos e os erros que acompanham a supervisão nesse momento? Então, eu vou até fazer um resumo até simples, porque, assim, as aulas remotas, elas estão acontecendo, os professores estão fazendo, a gente tem bons exemplos na nossa rede, e aí eu vou me referir a Santo André, né, onde eu atuo, a gente tem bons exemplos, a gente tem diretor que o aluno não tem nem televisão, não tem acesso às aulas na televisão, não tem acesso à internet, os professores preparam o material, que eu não vejo muito diferença do que acontecendo. Você prepara o material, prepara o texto, algum professor consegue gravar, manda para o aluno que consegue ter acesso, aquele que não tem acesso, a equipe gestora da escola faz uma campanha para os pais virem buscar as atividades, os alunos respondem, né? Os professores corrigem, fazem a devolutiva. Então, isso está ocorrendo em todas as escolas. Eu vou dizer que o que move a escola hoje é essa vontade, essa garra do professor, ao mesmo tempo esse medo, esse desespero do que vai acontecer, dele atingir o aluno. Porque o profissional que está dentro da sala de aula, que trabalha com o jovem, mesmo que ele não queira,
né? Às vezes a gente tem gente que fica aí meio com dificuldades em lidar com o jovem. No caminhar, né, de um ano letivo, você sempre vai encontrar um aluno, um grupo de alunos que você vai conseguir trabalhar com eles, que você vai perceber que você ensinou alguma coisa. Então, dentro dessa perspectiva, o nosso professor, ele está conseguindo, né? É aquilo que o Adilson falou. De repente, mandaram a gente se virar. É isso que fizeram, né? Então, e ainda a escola particular pegou novos sistemas e tal, e você tem que aprender. O Estado criou as aulas na internet, chamou os professores que conseguiam, fez acordos com empresas de site, tudo, mas veio tudo assim, né? Para o professor, teve dia, né, na minha rede municipal, onde eu sou professora, que a gente assistiu 4, 5 lives, né, informações e tudo mais, que eu falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer com tudo isso? Né, e com toda a experiência que a gente tem de sala de aula. Bom, isso eu acredito que é uma coisa positiva para o alunado, né? Isso eu acredito que é uma coisa positiva. Está lá registrado, né? O professor tentou, a escola tentou, né? E tem a questão negativa quando o retorno ele não é tanto aquilo que a gente esperava. Mas não que o professor esperasse 100% de atendimento das aulas remotas, não é isso. Mas é que esperava, como toda boa ação, quando você faz pensando no crescimento do jovem, que tenha um retorno, né? Mas é aquilo, a coisa pegou todo mundo de surpresa. Em relação à supervisão, né, eu acredito que, vou falar de Santo André, nós temos supervisores muito parceiros, que estão conseguindo acompanhar as escolas, que estão conseguindo conversar, os diretores estão muito ativos nesse processo, os coordenadores, né, procurando, todo mundo está procurando fazer o melhor de si para poder atender essa demanda. Nós não sabemos qual vai ser o retorno, mas todo mundo, a gente só encontra pessoas esperançosas com esse trabalho, né, nesse período de pandemia. E eu queria só destacar aqui uma coisa importante, né, que eu esqueci de falar na minha segunda pergunta. Tanto pais como a escola querem o mesmo para o jovem. Os dois segmentos querem o mesmo. Nós queremos uma boa formação de qualidade. É isso que nós queremos. Certo, muito obrigada, Ana Maria. Eu vou perguntar para a professora Adilson, que nós estamos vivendo, assim, diariamente, nesses últimos meses, tudo que a gente vai fazer, de repente, compra, pagamento, que vai muito de encontro da área que ele atua. Então, eu vou perguntar para ele assim, olha, quais as estratégias, dificuldades e avanços nessa adaptação ao virtual, mesmo sendo na sua área de especialização? Porque a gente tem a impressão que tudo é muito fácil, que as pessoas estão adaptadas, que as escolas, mesmo que privadas, elas têm as ferramentas necessárias para poder fazer essas aulas, e eu queria saber da sua visão sobre isso. Né? Quais são as dificuldades e avanços nessa adaptação ao virtual, mesmo sendo na sua área de atuação? Por favor. Bom, assim, sobre a adaptação ao ambiente virtual, das tecnologias, né? Por exemplo, vou fazer tudo remoto, eu vou usar um serviço, o motoboy entrega para mim um produto na porta de casa, eu vou usar aula remota, né? A gente tem que separar duas coisas. Uma questão é quando você utiliza um serviço, usa a tecnologia como serviço. Então, quando eu uso, peço uma comida, peço um táxi, né, que é o Uber e tudo mais, eu estou usando tecnologia por aí que facilita a nossa vida, mas é como serviço. Então, tem um profissional do outro lado que vai prestar um serviço para nós, né, e esse serviço ele é bem finito, ele é bem definido. Então, você pede vai chegar a sua comida, você vai fazer uma viagem e tudo mais. A lógica não é a mesma para a educação.
né? Então, para a educação, assim, basta simplesmente colocar uma ferramenta e aproximar aluno e professor, e nós vamos ter aula da mesma forma, até com uma qualidade melhor. Não, não é isso, porque eu vejo assim, né, há uma supervalorização da tecnologia em detrimento da valorização da relação entre as pessoas. A tecnologia, por definição, a tecnologia ela serve para auxiliar as pessoas no seu trabalho, nas suas relações durante o dia a dia. Eu digo, auxiliar. Ela não resolve as questões, ela auxilia. Então, o que acontece? O computador ele é frio, você usa o computador, usa um software, ele faz aquilo que você pede. Mas quando nós estamos falando de relações entre pessoas, professor, aluno, família, então uma série de relações, de sentimentos aí que nós precisamos cuidar, né? Nós precisamos tratar bem. E a tecnologia não proporciona isso, ela proporciona uma comunicação rápida. Então, os problemas que nós estamos tendo aí de dificuldades não é o acesso à tecnologia, né? O problema o acesso à tecnologia, ele não é para todos. Vamos começar por aí. Nem todos têm acesso à tecnologia. E eu não gosto, assim, isso é algo meu, né? É muito difícil eu ouvir assim, a maioria dos alunos estão conseguindo as aulas. Tá bom, mas tem uma minoria que não está conseguindo. Tem uma minoria que não tem acesso à internet. Tem uma minoria que não tem computador em casa. E esses excluídos? Vai acontecer o quê? Né? É muito bacana a gente ver propagandas, né? Incentivando que, olha, tá a melhor coisa do mundo, passamos por mais esse momento difícil. Não, o momento difícil está aí. Enquanto haver pessoas que não têm acesso, nós temos um problema. Eu, na mesma iniciativa privada, eu estava lecionando, passei atividades valendo nota, o aluno, e fui contar com a presença. O aluno falou, professor, olha, eu não pude fazer as atividades. Falei, por quê, professor? Por quê? Porque eu estou fazendo no meu celular e eu não tenho computador. Mas por que você não falou antes? Professor, eu fiquei com vergonha. Aí eu fiz um levantamento de uma sala onde a mensalidade de uma faculdade, onde a mensalidade é alta, não é nada barato. Eu tive 12 alunos que não tinham computador. Tá? E alguns desistiram por vergonha de admitir que não tinha isso. Então, o acesso à tecnologia é um problema que não foi resolvido, um problema de inclusão. Né? As pessoas foram excluídas em cima disso. Né? E aí, tem um outro lado também. Né? Quando você está estudando, o lado psicológico, né? Que é bom a gente colocar lá. Estou na frente do computador, né? Lecionando. O que eu vejo na minha tela é a foto das pessoas. Tá? De uma sala grande, 10% interage. Os outros, 90% não interagem. Então você fica, vamos dizer assim, você é o professor mais solitário do mundo. Você está dando aula para uma tela e 10 alunos lá respondem, interagem e tudo mais, né? Por vários motivos, vergonha, ou porque pela facilidade que a tecnologia te proporciona para o anonimato. Então, você estando lá atrás, estamos colocando uma foto, você está anônimo. Né? Isso está levando à preocupação da questão da saúde mental. O que é tanto de aluno como professores. Isso aumentou bastante. Alunos com problemas aí de medo, de angústia, né? Professores da mesma forma, mesmo que não admitem, na mesma situação. Né? Outro dia eu me peguei falando isso para os alunos, gente, não vi a hora de começar a aula com vocês, porque eu não converso com ninguém. Né? Então, quando a gente fala de tecnologia, né, das dificuldades, né, não é a tecnologia em si. A tecnologia está proporcionando algo que é muito perigoso, que é o anonimato. E o isolamento. Por mais que pareça contraproducente, mas ela permite isso. Quem quer se esconder, se esconde. Quem não quer fazer as coisas, não faz. Né? E às vezes você quer falar isoladamente com alguém. Né? E a tecnologia, nesse formato aqui, ela não facilita muito as coisas. Tá? Então, essa é a minha visão aí sobre as dificuldades do aluno. A gente está enfrentando aí com
uso da tecnologia, tem que aprender a usar a tecnologia. A gente precisa incorporar no nosso dia a dia. Como o professor mesmo disse, a tecnologia é uma ferramenta de auxílio, que nunca vai deixar o profissional, o professor, não vai ser mais professor. Fazer uma pergunta aqui para a professora Ana Maria, sobre, a gente está já há mais de 6 meses sem aulas presenciais. Vou fazer uma pergunta aqui para a professora. Qual a posição da Secretaria da Educação do Estado, professores, famílias, que vocês tenham esse contato, mesmo que virtualmente, a sua posição sobre o retorno das aulas presenciais antes das vacinas, ainda na pandemia? Quais medidas e cuidados e alertas? Qual que é a sua opinião sobre isso? Está sendo muito discutido que é a volta às aulas. Não estou escutando, Ana Maria. Tá. Tá. Estão ouvindo? Sim. Agora? Sim. Então, em relação à secretaria, vocês vão ouvir, né? Eu acho que vou pedir para vocês acompanharem aí os dados, porque, de repente, no estado de São Paulo, todo mundo muda de cor e a gente percebe claramente que tem atendimento de interesse de alguma coisa, né? Apesar da gente ter uma boa notícia, que é uma boa notícia, né? Que o número de mortes estacionou, nós temos um alto número de contágio. E ninguém explica, nós paramos quando a gente tinha 30 mortes, se eu não me engano, no estado por dia. Então tem que parar, porque isso vai aumentar. Agora eu não sei mais quantas mortes nós temos por dia, que eu não lembro mais o número aqui, de tanto que eu vejo a mudança. Eu sei que ainda está alto, nós temos mais de 100 mortes, né, por dia, ainda está alto, a contaminação está alta, mas agora todo mundo está fazendo uma campanha maciça para voltar. Então, a secretaria, se a gente observar bem o direcionamento da secretaria, a gente vê isso subentendido. Isso não está claro, mas está subentendido. Tá? Então, a posição da secretaria, a mídia está mostrando. A posição dos professores, é claro, né, com os professores que nós conversamos, há um medo, o professor está com medo, o professor está temeroso, ele não quer voltar, ele sabe que ele pode ser contaminado e contaminar as pessoas em casa. A maioria do nosso grupo de professores é acima de 40 anos, a secretaria não coloca isso, né? Ela não tem professor para todas as áreas, ela não tem o que ela mostra de plano para voltar, a gente não tem segurança, não prega segurança para poder voltar. Em relação às famílias, as pesquisas estão mostrando. Eu tenho mãe, eu sou mãe, tenho mãe não, eu também tenho mãe, mas eu sou mãe, eu tenho uma filha estudando. Se a escola mandasse ela voltar agora, ela não volta e eu assino embaixo. O bem mais precioso que eu tenho são meus filhos. Então, se a gente observar, tem a vacina? Não. Lá, as falas primeiras do nosso governo, né, do próprio secretário, a gente tem que ter segurança para poder voltar. Não há segurança clara para a gente poder pedir a volta dos alunos. Eu acho que os pais não acreditam, a gente conversa nas escolas, as escolas estão conversando com os pais, a secretaria colocou uma pesquisa, os pais estão respondendo. Agora, tem uma coisa que desde o começo, eu estou sempre perguntando e ninguém me responde, né? Testagem, né? O nosso colega lá da saúde mundial, o que ele disse? Ele disse, olha, tem que testar. Eu tenho 3 escolas grandes sob a minha supervisão. Fizeram teste lá na nossa região, lá no Jardim Santo André, onde eu supervisiono, né? Não foram testadas toda a população. Os nossos diretores, coordenadores que estão lá nas escolas, não foram testados. Então, qual é a segurança para você voltar? Eu, Ana Maria, enquanto supervisora, particularmente, eu não acho que é o momento de voltar agora. Para mim poder defender uma volta, eu tenho que ter segurança nos protocolos de saúde. Então, se eu pegar lá a escola tem funcionário, a escola recebeu todos os materiais de higiene, quando eles mostram as fotos da sala de aula, eu tenho vontade de sair correndo, né? Por quê?
porque as carteiras estão todas lá, no que eu vi nas reportagens, e a gente critica um aluno atrás do outro, né? A formação que está sendo feita das escolas. Então, você não tem funcionário suficiente, a maioria dos nossos professores tem mais de 40 anos, nós não temos claro da secretaria qual é o número de professores de grupo de risco, nós não temos claro, a secretaria não colocou para nós ainda. Como é que nós podemos defender uma volta? Para defender uma volta, precisa ter protocolos claros, que a gente possa conversar com o professor, com o diretor, com pais de alunos e passar segurança. Nesse momento dá para fazer isso? Não. Então, enquanto nós estivermos ouvindo o aumento de número de contaminação, e Santo André é um mapa muito vermelho, a nossa região, a minha região, é um mapa muito vermelho, não tem. Né? A vida das pessoas vale. É uma guerra. Quando a gente está numa guerra, a gente tem que preservar a vida, e é isso que a gente quer, preservar as vidas. Então, nesse momento, não ao retorno das aulas. Tá certo, então, muito obrigada. Nós estamos já a 50 minutos da nossa live. Eu vou passar uma pergunta para a professora Adilson aqui, porque senão a gente não consegue conversar tudo. Porque esse tema é um tema muito apaixonante. Porque é uma coisa que a gente vê, não é outra coisa que acontece realmente, né? Porque dá uma impressão que está tudo bem, mas não está, na verdade. Vou passar uma pergunta para o professor Adilson. A pandemia não é democrática, o seu efeito na educação também não é. Na opinião, eu vou passar para o professor Adilson, você também ter sua consideração depois, Ana Maria. Na opinião de vocês, quais os jovens mais prejudicados com o não adiamento do Enem? O professor Adilson pode responder, depois, se você quiser suas considerações, você pode fazer, Ana Maria. Olha, é sempre os jovens menos favorecidos, né, que são os prejudicados com essa questão aí do Enem, né? Apesar de eu não atuar muito nessa área, né, sobre o Enem, a gente sabe da importância do Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio. É o exame que vai possibilitar o aluno ingressar numa faculdade, o aluno é um caminho para o aluno de baixa renda, que tem uma habilidade, tem um talento, enfim, que se dedicou, está lutando para chegar em algum lugar, ingressar no ensino superior, né? Tá? Não que ele vai vencer quando ingressar no ensino superior, né? Ele galgou uma nova etapa aí, né? E quando você tem aí o adiamento do Enem, né? Isso foi a pergunta, né? O adiamento do Enem, né? O Enem não vai ser adiado, não será adiado, né? Então, aí entra aquela questão, se o Enem não for adiado, como é que ele será feito? Será uma prova presencial? Não, será uma prova remota. Aí, de novo, eu entro naquilo que eu havia comentado. Os alunos têm acesso ao computador, eles têm acesso a fazer a avaliação, todos eles vão conseguir, estão todos nas mesmas condições. Aí entra a questão social. Uma família bem amparada, o filho dela vai fazer o Enem tranquilinho, né? Uma família que não tem condições, o filho dela vai ter dificuldades para fazer o Enem. Então, o Enem, nesse momento aí, ele não vai surtir o efeito que tem. A não ser que o próprio governo, né, a gente fala assim, né, que o governo, assim, eu vou falar um pouco do governo, eu não gostaria de falar do governo, mas tenho que falar, né? O governo, quando fala em política pública, né, ele fala em dar computador para a escola. Aí ele passa um monte de computador para a escola, fica lá, se vira, né? Forneci 20 tablets. Aí na escola não tem computador, não tem rede, não tem quem cuida, né? E fica a sorte, né? Então é o seguinte, se a gente for pensar em continuar o Enem, tem que ter uma forma
de facilitar a vida de quem é um dos menos favorecidos aí, das pessoas que querem ingressar e não conseguem. Eles já estão prejudicados pelo formato das aulas, né? Então eu vejo assim, olha, que dá para resolver? Dá. Dá para resolver? Dá. Dá para se pensar numa estratégia, dá para se pensar em liberar bibliotecas, espaços públicos que tenham computador para os alunos fazerem a sua prova com aqueles que não têm condições, né, fazendo a sua prova, seguindo o protocolo de segurança. Basta boa vontade. Eu vou falar de Santo André, município de Santo André, que eu já trabalhei lá como desenvolvedor de software, trabalhei para a Secretaria da Educação. Há uma estrutura muito grande na rede municipal. Todas as escolas, elas possuem um laboratório de informática. Se por acaso usar esses laboratórios de informática, disponibilizar para o dia do Enem e seguir um protocolo, no laboratório cabem 20 pessoas, 10 alunos vão fazer a prova em cada local. Né? Se houver essa preocupação, essa ação, né, a gente consegue resolver essa questão do Enem. Basta vontade, né? Basta vontade, basta visão, basta olhar o próximo. Tá? Não olhar o seu próprio objetivo político, olhar para as pessoas. Né? Eu falo muito disso porque eu vivo isso. Eu sou professor, né? Então o que eu estou vendo? Eu quero que as pessoas aprendam, eu quero que as pessoas vençam na vida, eu quero que as pessoas elas consigam aquilo que é de melhor para elas. Então eu estou ali não para possibilitar ali. Eu falo, a primeira coisa que eu falo para os alunos, eu não estou aqui para fazer você ser melhor, eu estou aqui para não atrapalhar e contribuir para o seu sucesso. Você já está, o seu sucesso já chegou, eu já vejo o sucesso de você estar aqui na minha frente, querendo aprender. Aí já é um sucesso. Tá certo, então, professor. Desculpa eu estar te interrompendo, nós estamos com 4 minutos, e a sua impressão sobre o não adiamento do Enem, professora Ana Maria? O não adiamento... Deixa eu falar Nós só teremos que ser um pouco breve, porque nós temos 3 minutos, 2 e 10. Não, tá. Neuza. Pode falar, Jennifer. Pode falar, Jennifer. É que eu estou com um pequeno deleite aqui. A gente tem mais um monte de perguntas. Debater sobre educação e pandemia está sendo um assunto extremamente comentado nas redes, e a gente tem mais algumas perguntas também, né? Mas nós não temos, então, eu gostaria de saber da professora, Dilson, da professora, eles podem estar um pouquinho com a gente, para a gente poder extrair um pouquinho mais de vocês desse conhecimento. Pode ser? Por mim, sem problema. Para mim também, sem problema. Então, a gente tem mais algumas perguntas, né, Neuza? Faça para eles, por favor, meu amor. Sim, mas a Ana Maria estava perguntando sobre o adiamento, o não adiamento do Enem. Então, ela respondeu essa parte agora, porque, na verdade, ela, enquanto serviço público da educação pública, ela poderia responder isso para a gente. Sim. O Enem, o não adiamento do Enem traz perdas, principalmente para nós e para os nossos, né? É aquilo que o professor Adilson falou. Quem tem uma estrutura está estudando, quem tem família que sempre valorizou a escola e tem estrutura, está estudando e vai prestar o Enem. A grande maioria dos nossos, né, não tem essa estrutura. Então, a perda, a concorrência, ela é desleal, né? Agora, na sociedade hoje, Adilson, nós tivemos alguns movimentos de ONG que a gente tem que destacar, né? Educafro e outros, que conseguiram fazer uma campanha quando se percebeu que nos cursinhos populares os alunos se interessaram e era a falta da tecnologia. Eles se organizaram e compraram, fizeram uma campanha
junto aos professores, a escola que eu trabalho, que é ensino médio, nós apoiamos muito, fizemos a campanha e era para arrecadar 100 mil, arrecadou-se mais de 300 mil, porque aí entrou gente de todos os lugares, porque o interesse dos alunos dos cursinhos públicos, dos cursinhos populares, queriam continuar estudando e precisavam do pacote de internet. Então, se comprou pacote de internet para vários alunos, que isso eu fiquei muito contente, eu fiquei muito feliz, porque nós, enquanto negros, conseguimos nos organizar, e aí é lógico que não foram só os negros, a iniciativa foi do Educafro e de outras instituições, principalmente, eu trabalho na Zona Leste, né? Na Zona Leste, e a gente conseguiu uma resposta positiva para isso. Então, ao mesmo tempo em que nós sabemos, nós gostaríamos, né, que todos os nossos alunos dos cursinhos populares, a gente trabalha com isso, que é esse o nosso papel. Você tem que tentar, a gente tem que ir lá bater, nós temos capacidade para isso, e a pandemia mostrou essa diferença. A gente teve ações que atingiram um número, principalmente aqui na nossa região, Zona Leste e tal, um número de alunos que estão aí garantindo o estudo através desses pacotes até dezembro. Né? Então, isso a gente conseguiu. Atinge todo mundo? Não. Mas a gente tem que destacar essas ações, porque, assim, chega um momento, e nós sabemos disso, a nossa etnia sofre muito com isso, que nós temos que aprender, e acho que isso nós aprendemos, que a gente tem que se juntar. Nós que conseguimos estudar, e aí eu apoiei muito essa iniciativa, nós que conseguimos estudar, pacote de internet, a meninada quer, vamos fazer a campanha, vamos fortalecer, vamos comprar os pacotes, e eles vão conseguir. Isso que você falou, que as escolas públicas deveriam ter feito, nós não fizemos, nós não conseguimos, né? Mas nós conseguimos que ONGs que tinham os espaços, né, com esses pacotes, conseguissem, aquilo que você falou, né? Tem que ter vontade de fazer. Conseguisse permitir que alunos nossos que conseguiram, que estavam numa região também, que conseguiram participar desse processo, estejam estudando. Mas o adiamento o não adiamento do Enem é um prejuízo muito grande. Porque nós temos que lembrar o seguinte, nós somos 51% da população, a maioria são os nossos, né? A nossa população jovem é o grande número, e é o grande número que está excluído. Apesar de algumas ações estarem aí que a gente não pode deixar de falar. Vou fazer mais uma pergunta aqui para vocês, o seguinte, nesse momento, o que as escolas têm que priorizar, tanto a escola pública quanto a escola privada? A não evasão escolar, ou que o aluno esteja e tenha rendimento e possa, assim, passar de um ano para outro, tipo assim, passar de um ano para outro. O que se precisa priorizar nesse momento? A saúde mental do aluno ou o seu progresso, as suas notas boas e as notas favoráveis? O que vocês acham? Bom, eu acredito que a escola tem que valorizar o aprendizado, né? O aprendizado em primeiro lugar. O aprendizado, o que eu entendo como aprendizado? O aluno frequenta as aulas, recebe uma instrução, aprende e depois vai seguir com esse aprendizado para o resto da vida, né? Então, é muito difícil a gente separar promoção de aprendizado, né? Então, assim, eu acredito assim, quando o aluno aprende, ele tem a promoção que ele tanto almeja, tá? Porque há uma linha tênue aí, né? Nós já vivemos essa questão aí, da questão que a gente chamou antigamente aí de aprovação automática, de uma forma errônea, né? Tá? Mas, se chama, em certo momento, falou-se assim, agora estamos na fase da aprovação automática. E, na verdade, não era aprovação automática, era uma forma aí de avaliação do aluno, mas tudo bem, né?
Então, assim, não adianta eu ter lá um relatório estatístico, uma estatística assim, olha, de 100 alunos que ingressaram, 90 se formaram. Tá, mas quantos aprenderam? Quantos aproveitaram o tempo da escola com qualidade? Se a escola atende os alunos com qualidade, né, os alunos vão permanecer na escola. Tá? Eles vão continuar, eles vão acreditar na escola, vão acreditar nos professores, eles vão verificar o quê? Através de exemplos, que se eles seguirem em frente, eles vão obter coisa boa lá na frente. Né? Eu, como professor, né, professor negro, tá, esse tempo todo aí, outro dia eu tive uma grata surpresa, uma grata surpresa. Uma ex-aluna minha, lá da época do colégio, negra, né? Tinha eu, professor negro, e ela, a única professora negra, a única aluna negra, estudando tecnologia. E eu lembro que na época lá, ela não continuou o curso, né? Saiu do curso. Passado muitos anos, eu recebi uma mensagem no Facebook, tá lá, o nome tá ela lá. Professor, lembra de mim? Aí quando eu vi o nome, eu lembrei, né? Tem uma memória boa, né? Lembrei, né? Hoje ela é doutora em História. Professora doutora em História. Eu vi dela assim que ela me inspirou. Eu inspirei ela, né? Mas eu não falei nada para você, não. Só o fato da gente estar lá representando e procurando fazer as coisas de uma forma correta, né? Isso inspirou. Então, nós professores, nós inspiramos os alunos. Então, assim, nós temos que procurar primeiro ensinar e ir atrás do aprendizado. Tá? Temos que ter paciência perante as dificuldades dos alunos, né? E a questão assim da escola procurar números, quantidade de alunos aprovados, isso aí vai para as estatísticas. Assim, eu acho que nós professores nós só contribuímos dessa forma, dando uma boa aula, tá? Então temos que valorizar sempre o ensino de qualidade. Ensino de qualidade é ralar, explicar, ouvir besteira, ser duro quando precisa, ouvir quando tem que ouvir, né? Não quando tem que ouvir sempre, tá? Dar uma atenção diferenciada. O que é atenção diferenciada? Conversar com o aluno de vez em quando. Com isso aí você vai ganhar números maiores de alunos adeptos, alunos que você empenhar. E aqueles que não conseguem? Pessoal, 100% é difícil. Mas se você conseguir 10%, você já venceu. Essa é o que eu digo sobre essa questão aí, né? Certo. Muito obrigada, professor. Ana Maria, por favor. Neuza, repete a pergunta para mim, por favor. A pergunta que eu fiz foi a seguinte. Meu Deus. Foi o que é mais importante nesse exato momento para as escolas? É a aprovação do aluno, porque tem algumas escolas, elas querem ainda aplicar provas, quer aquele resultado, uma nota alta, acima da média, muitas escolas, e eles não primam pela saúde mental da criança. É importante para ele, mesmo com pandemia, querem que as crianças elas tenham um rendimento alto. O que você me diz sobre isso? O mais importante na escola hoje é o acolhimento do aluno. Né? Nós temos uma evasão, e aí a gente pode colocar como evasão, no começo a gente tinha uma quantia de acessos, né, com os professores, hoje a gente vê que tem uma quantia que caiu, né? Então a gente tem uma evasão muito grande. E em relação à criança pequena, né, do 1º ao 6º ano, a gente sabe que depende dos pais, os pais que fazem, é uma situação. Em relação do 6º ao 8º ano, vamos dizer aqui, que a criança tem um pouco de autonomia, os pais já começam a ter dificuldades de trabalhar com as crianças. O jovem, né, acima de 14 anos, né, 14 anos para cima, até o ensino médio, 17,
né, do 9º ano, eles têm uma certa autonomia. Agora, o que é importante hoje para a rede? Acolher. Nós sabemos que o isolamento... Não, gente, o jovem gosta de festa. Veja aí o final de semana, né? Como é que eles estão buscando. Então, o aluno está sozinho, muitas vezes ele está sem o apoio do pai em casa, é a mesma coisa, é o medo, é a angústia, né? Então, esses problemas, a escola vai ter que se preparar para receber esse aluno e trabalhar. Imagina, eu sempre fui chamada de professora muito popular, muitas vezes para menosprezar o jeito que eu trato com o aluno, mas abraçar o aluno, dar a mão para o aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, você não me falou bom dia, tudo isso que a gente tem o costume de fazer, tinha o costume de fazer presencialmente, que muitas vezes o aluno implicava, não respondia, não quero falar e que não sei o que mais, é uma vivência na sala de aula maravilhosa. Na tela, né, nesse trabalho que a gente tem, teletrabalho, você escrever bom dia, boa tarde, me responde, por favor, e que não sei o que mais. Isso é verdade. Não é? O aluno, muitas vezes, ele não responde isso, ele até responde a pergunta que você faz, mas não escreve lá bom dia, boa tarde. Então, hoje, para a escola, esse trabalho de acolhimento, de receber o aluno, vai ter que conversar, vai ter que mudar, vai ter que ouvir, vai ter que ser um adulto, né? Porque a gente tem que ser um adulto. O aluno é um aprendiz, o jovem é aquele que quer quebrar as regras, é aquele que não quer dizer o bom dia para você, não quer dizer o boa tarde, não quer obedecer o pai, não quer obedecer a mãe, ele é jovem. Então, nós temos que estar preocupados em receber esse aluno, em conversar, em ouvir, sem contar que tem um detalhe aqui que eu vou deixar para quem estiver ouvindo a live e depois parar de pensar. Ninguém está falando isso hoje, né? Porque todo mundo só fala da pandemia. Mas nós temos muitos jovens, né, no suicídio. Muitos jovens não aguentando essa situação, muitos, né? E ninguém está falando isso, a gente sabe que tem até uma questão para não criar pânico e tudo mais, mas nós temos que conversar sobre isso. O nosso aluno, ele está isolado, né? E voltar para a escola agora, qual é o aluno que a gente ouve dizer que quer voltar para a escola? Né? É o aluno que sempre teve grandes números de problemas. É esse aluno que está querendo, que muitas vezes passa na escola porque ou se alimentava na escola, ou tinha um professor que ele podia conversar, que ele podia falar, ou dentro da escola ele tinha um amigo, agora ele não tem, e aí ele tem que viver com isso. E não tem nenhum profissional para ajudá-lo. Né? Então, o profissional que ele tinha para ajudá-lo quando ele estava angustiado, tudo, quem era? O professor. Né? Não são todos os professores, mas todo aluno identifica um professor que acaba ajudando. Então, eu penso que a evasão é o nosso grande problema. Por isso, o trabalho das equipes da escola de usar Zap, usar carta, né? Em alguns locais que a criança não deu nenhum sinal, não tinha dado nenhum sinal, o diretor está indo saber o porquê. Eu acho que esse o nosso trabalho, buscar esse aluno que, por 1 milhão de motivos aí, né, que a gente pode até conversar mais para frente, afastou ele totalmente da escola. Com certeza. Bom, gente, eu quero agradecer muito ao público que nos assistiu, agradecer demais a professora Ana Maria Boaventura Fabian, professor doutor Adilson Ferreira da Silva, porque essa conversa é uma conversa com umas 3 horas. E mesmo assim não vai se esgotar, certo? Eu quero agradecer a todo mundo por estar com a gente nessa live, porque essa live também é mais uma live dos 25 anos do jubileu do Resistência Negracim, e passar a palavra para a Jennifer. Jennifer, com você. Muito obrigada. Jennifer. Nossa, que satisfação. Professor Dr. Gilson, muito obrigada. A nossa queridíssima Ana Maria Boaventura. Muito, muito obrigada mesmo. Como a Neuza disse, essa é uma live para 3, 4 horas e debater e não parar. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. A Negracim agradece
todos que estiveram, eu em nome da Negracim, né, agradeço a todos que estiveram e estão com a gente nesse live, virão outras, fiquem atentos, curtam a nossa página, tem o Instagram, é só procurar a gente nas redes sociais, a gente está sempre com novidade. O segundo é cuidar apenas de si, é cuidar de si e do próximo. Quando a gente acaba abraçando também. Quem ama, educa. Eduquem seus filhos a se cuidarem e cuidarem também dos outros. A Negracim completa 25 anos este ano. E em tempo de pandemia, a gente tem se transformado assim como a educação. A educação é base pilar para o nosso. Muito obrigada a vocês que acompanharam. Neuza, você é o máximo. Muito obrigada por ter mediado essa conversa. Muito obrigada por ter e estar comigo nessa luta. A todos, uma linda tarde, um bom fim de semana, um bom finalzinho de sábado. Se cuidem. Até a próxima, gente. Sim, Jubileu de Prata, 25 anos de história. Um abraço, pessoal.